Olá, meus amigos e minhas amigas. Um excelente dia para vocês. Estamos aqui abrindo mais um podcast da Bcrypto, o ABcash, e hoje nós estamos com um convidado mais que especial. Esse é o episódio número 14 e vamos conversar sobre Drex. Eu, Bernardo Surur, CEO aqui da Bcrypto, e comigo aqui está Fábio Araújo, o homem do momento, o homem do Drex. Fábio, muito obrigado aqui pela presença hoje. Vamos falar muito sobre essa iniciativa. É um prazer estar aqui contigo, é um prazer conversar sobre. Muito obrigado aqui pelo aceite ao nosso convite. Eu que agradeço, Bernardo. É sempre importante falar com o pessoal do ambiente cripto. É uma linguagem nova, o Banco Central está tentando aprender isso. A gente tem que estabelecer uma semântica comum para que a gente possa usar, extrair o máximo dessa tecnologia para beneficiar a população brasileira. Muito obrigado por essa oportunidade de a gente conversar. Eu que agradeço. Eu venho acompanhando o Drex desde a época do Real Digital, talvez um pouquinho antes, desde a CDB6, desde um pouquinho antes, quando não era nem chamado CDBC, era chamado Central Bank, era uma outra nomenclatura, né? Uma nomenclatura um pouquinho menor. Mas, Fábio, antes de entrar um pouco aqui na iniciativa, né, eu acho que é uma iniciativa incrível e a gente vai entrar nela. Como é que o Fábio, né, Fábio Araújo, como é que você chegou até aqui a iniciativa? Né? Me conta um pouco da sua história, me conta um pouco da sua trajetória a pegar essa nova tecnologia e começar a desenvolver uma iniciativa que para mim é sem igual. Bem, Bernardo, eu sou engenheiro de graduação, eu fiz mestrado em telecomunicações. Legal. Então, eu trabalhei bastante com processamento digital de sinais. Hoje o pessoal chamaria de data science, né? Antes de existir data science. Só que eu acabei entrando no Banco Central e comecei a trabalhar lá dentro com política monetária. E essa minha veia de data science fez com que eu fosse escolhido lá em 1999 para escrever o primeiro programa de projeção de inflação usado no Copom, no sistema de metas para inflação. Então, eu estou no Banco Central já desde o século passado. E aí eu continuei estudando economia, me especializei em macroeconomia, passei um tempo no Congresso, onde eu aprendi a lidar com pontos de vista mais divergentes, como é que a gente concilia vários pontos de vista que às vezes são difíceis de conciliar, mas você vê todos eles têm valor, você precisa trazer o pessoal para chegar numa... Né? Exatamente, como é que a gente congrega as partes boas das opiniões do ponto de vista de cada um. Isso foi uma experiência muito interessante. Aí eu retornei para o Banco Central para ser chefe da assessoria econômica do presidente, quando o Ilan era presidente. E aí entrou o Roberto. O Roberto é um entusiasta de inovação, de tecnologia. O Ilan tinha já organizado a agenda do banco, a época do Ilan chamava BC+, depois ela foi promovida a agenda BC Hash. E eu acompanhei todos esses desdobramentos lá dentro como assessor da presidência. Só que o meu espírito de resolver problema, ele continuou ali. Eu tenho que fazer alguma outra coisa. Eu pedi para sair da chefia da assessoria e fui para a área de inovação do banco. Oh, que legal! Inicialmente para trabalhar com um projeto de processamento de linguagens naturais. Isso foi processamento de linguagem natural. Isso foi em 2020. E eu fiquei 6 meses no projeto. O projeto de moeda digital começou nesse período que eu estava no projeto de machine learning. E depois de 6 meses que eu estava no projeto, o Roberto entrou em contato comigo, o Roberto Campos, presidente do banco, e ele falou, olha, a gente está num ponto aqui do projeto, a gente fez os primeiros estudos iniciais sobre moeda digital de Banco Central, e eu acho que a gente precisa de alguém que, além da visão de tecnologia, tenha uma visão de economia, uma visão mais ampla, uma pessoa que entenda o funcionamento do Banco Central, entenda um pouco melhor o sistema financeiro como um todo e também os mecanismos, né, do sistema financeiro. E né? como a gente interage com outros países. Né? Então,
eu acabei sendo colocado à frente do projeto no início de 2021. E foi assim que começou, que eu botei o pé inicialmente lá para ver assim, o que dá para fazer com essa nova tecnologia. Porque os bancos centrais, na época, estavam muito naquela vibe de pagamento. A gente vai fazer pagamento instantâneo. Mas isso o Brasil já tinha superado, né? Já tinha superado essa etapa. Isso para a gente não fazia sentido. Então, o Roberto, que ele assim, tem essa visão de tecnologia muito forte, ele, poxa, tem mais coisa aqui, não é só pagamento instantâneo. Alguém de economia monetária, alguém que entende bem de economia, pode ver como que a gente pode construir algo útil para a sociedade usando essa tecnologia. E aí foi que eu entrei no projeto. Muito, muito, muito legal. Você falou algumas coisas assim que me passam também pela minha cabeça, né? Eu acompanho colocar tecnologia, né, cripto, desde 2013, eu diria. Sendo preciso, não lembro muito bem a data, mas eu creio que na minha memória seja desde 2013. E eu sempre fui um grande entusiasta de inovação, né? Eu sou formado em tecnologia, né? Então sou um grande entusiasta de inovação. E a primeira vez que eu vi o potencial da tecnologia, eu via um potencial da tecnologia não engraçado, não olhando sua percepção de valor quanto economia, quanto finanças, mas olhava com sua percepção de tecnologia quanto base de dados. Eu achava muito, muito interessante, falava assim, rapaz, isso vai mudar o jogo dos bancos de dados que temos hoje, né? Isso vai mudar a forma como comunicamos, como armazenamos informação. Bom, minha percepção estava completamente errada naquele momento, eu acho que ainda está bem longe disso. Mas ao decorrer, inclusive até do próprio projeto Ethereum, né, eu comecei a observar, falar, não, isso pode mudar o jogo do sistema financeiro. Né? Se você permite que você faça registro, você tokenize, que você consiga movimentar ativos de um lado para o outro, isso se torna uma infraestrutura de mercado financeiro, né, no grosso da palavra. E eu venho muito do mercado financeiro, né? Então, quando eu comecei a observar isso, eu falei, cara, isso tem uma mudança de jogo aqui, e a gente ter um sistema financeiro mais ágil. Não que o nosso não seja, né? Eu acredito que o nosso, para mim, é um dos mais ágeis do mundo. Nós temos pagamentos instantâneos, né? Já temos um sistema de pagamentos que já existe de forma tecnológica, que você faz transferência mesmo dia há anos, né? Alguns países evoluídos levam 3, 4 dias para fazer uma transferência. Como foi o seu primeiro contato com essa tecnologia? Você já via a tecnologia? Você já tinha participado? Você já vinha ali interagindo com a tecnologia de alguma forma? Ou não? Começou ali para frente ali na ideia já do real digital? Vou colocar o real digital para a gente fazer uma linha do tempo. O 2017 teve aquela 2017 teve aquela onda de ICOs. Né? Eu lembro. E eu estava na assessoria da presidência do Banco Central e como você tem uma onda que mexeu no mercado, a gente teve que se posicionar e ali eu comecei a acompanhar um pouco mais de perto essas questões de blockchain, o que essas moedas traziam, inclusive quando você mencionou o ponto de que essa é uma tecnologia muito útil para banco de dados, eu realmente via isso muito claro e eu acho que para você controlar a cadeia de produção... Não estava sozinho, então. Não estou sozinho nesse pensamento. Para você controlar a cadeia de produção é excelente, né? Porque você passa o NFT de uma parte da cadeia para outra, e você vai seguindo, vai enriquecendo o NFT com o processo de produção e você vai vendendo para a próxima fase, você pega a sua remuneração e você vai com tudo ali registrado. Isso facilita a reconciliação de informação, isso facilita com que as pessoas possam, toda a cadeia veja como é que está o timing da produção. Então, à época, eu achei essa tecnologia muito interessante para supply chains, para controle de supply chains. E, inclusive, quando a gente teve a crise do Covid em 2019, a questão dos supply chains apareceu, olha, isso é um problema global, a gente precisa ter uma maneira firme de resolver esse problema. Então, eu acho que essa tecnologia ainda vai ajudar bastante nisso,
mas, de qualquer forma, está fora do escopo, escopo do Banco Central, e a gente focou em moeda. Então, lá em 2017, a gente fez um anúncio para a população falando, olha, apesar desses ativos chamarem criptomoedas, elas não são moedas no sentido tradicional, elas são investimento, você tem que tomar cuidado, porque é um investimento de risco, o preço flutua, o Banco Central não tem nada contra você usar isso no seu portfólio, mas você tem que ter consciência de que você pode perder dinheiro, como você pode ganhar dinheiro. Ativo arriscado é assim. E a gente continuou discutindo isso com outros bancos centrais. A posição que a gente tinha à época, inclusive na sequência disso, a gente fez um experimento interno no Banco Central. Ah, legal, isso eu não sabia. A gente fez um teste interno de blockchain no Banco Central para ver as possibilidades de fazer um backup do sistema de transferência de reservas. STR. Isso. E aí a gente achou que a tecnologia ainda não estava madura o suficiente para a gente aplicar, mas era uma tecnologia que tinha muito potencial. E a gente continuou acompanhando a evolução da tecnologia. De fato, eu não vou dizer que eu estava acompanhando em detalhes, porque eu estava fazendo várias outras coisas, mas a gente foi acompanhando essa tecnologia. Teve um paper que o Banco Central fez em 2017, o Bruno. Lembro. O Bruno e o Aldênio, outro que está participando do projeto, o Bruno que participou antes de sair do banco. E aí, em 2019, veio a questão da moeda do Facebook, que aí os bancos centrais pensaram, olha, isso que a famosa Libra, né? Para quem quiser buscar aqui na história, foi a famosa Libra. A Libra, que depois virou Diem, que depois morreu. Quando você estava falando de ICOs esporádicos, que você fala assim, é muito dinheiro, mas para Banco Central, menos de 1 trilhão não é muito dinheiro. Então, a gente, olha, ainda é um mercado de nicho, vamos acompanhar. Quando você vê o Facebook entrar, mais de 3 bilhões de usuários ativos, isso vira uma questão global. E aí os bancos centrais entraram para ver o que dá para fazer com essa tecnologia. Quase 10 vezes o tamanho da população brasileira, né? Se a gente for pensar em termos de usuário versus as pessoas, né? 3 bi dá mais de 10 vezes, né? Mais de 10 vezes. 15 vezes. Então, é um negócio que deixa de ser nicho e passa a ser sistêmico. Aí os bancos centrais começam a estudar o tema. E foi nesse inteirinho de 19 e 20 que eu resolvi passar para a área de tecnologia do banco, para a área de inovação. E o projeto de moeda digital começou sem a minha participação. Tiveram os primeiros estudos que a gente fez e a conclusão dos primeiros estudos, ela foi assim, olha, para pagamento de atacado a gente não tem muito ganho, tem alguns ganhos marginais. Para pagamento de varejo, está claro que a gente não tem ganho nenhum, o Pix é muito mais eficiente do que qualquer coisa que a gente possa construir com base nessa tecnologia. Então, não sobra muita coisa para ser feita. Tem a característica da programabilidade, que é muito mais flexível do que a gente tem atualmente. E aí a gente resolveu apostar nessa possibilidade, né? A gente, olha, se tem alguma coisa aqui, é com a programabilidade. Como é que a gente pode usar da programabilidade, o quão flexível é a programabilidade nessa tecnologia para a gente incorporar alguma coisa que seja positiva para a população. Perfeito, perfeito. Eu vou chegar nesse ponto falando um pouquinho mais sobre Drex, sobre até a própria programabilidade. Vamos conversar um pouquinho sobre as fases. Mas ali você falou ali um pouquinho do Facebook, né? O Facebook trouxe aqui aquela proposta Libra. Eu lembro dessa proposta, né? Era um consórcio com mais de 15 empresas, se eu não me engano. Né? Era algo realmente grande, né? Que ia ser feito. E naquele momento ali, você citou ali, começou a olhar, inclusive até com outros órgãos reguladores, né? Frente a esse projeto. Como você enxerga o Brasil, né, o projeto do Brasil na linha do tempo e a nossa iniciativa, a iniciativa do Banco Central, frente a outros bancos centrais pelo mundo? Naquela época e agora, como é que você vê essa evolução? Se você pegar lá 2020,
como a gente estava trabalhando no Pix, outros bancos centrais saíram na frente, mas eles saíram muito com foco de pagamento instantâneo. E a maioria dos países que saiu com esse foco continuam trabalhando no foco de pagamento instantâneo e ainda não conseguiram uma forma efetiva de fazer isso acontecer. Então, a gente saiu, por assim dizer, um pouco atrás, porque a gente estava focado em terminar o Pix. Mas quando a gente terminou o Pix e viu, olha, isso aqui para pagamento instantâneo a gente já tem uma solução muito melhor, então a gente tem que olhar um passo à frente. E isso permitiu que a gente pudesse começar a discutir os pontos fundamentais da tecnologia. Então, esse ponto da programabilidade foi uma coisa que a gente discutiu bastante com os pares internacionais, e aí você vê que isso ao longo de 2021, a gente discutiu bastante isso com os pares internacionais, e começo de 2022 a gente começou a discutir com os pares internacionais a questão da convivência da moeda do Banco Central com a stablecoin, com o depósito bancário tokenizado, com moeda eletrônica tokenizada. Tem um paper meu do começo de 22 Sim. sobre esse tema. E aí a gente vê que o primeiro impacto dessas coisas foi assim, espera aí, o que vocês estão falando? Isso aqui não é CBDC. Mas, em 22, saiu um paper do BIS falando sobre as características desejáveis de uma CBDC, e a primeira característica que veio foi a programabilidade. Na sequência, eles fizeram um outro paper sobre o uso de depósito bancário tokenizado, que era uma coisa que, quando a gente falou depósito bancário tokenizado, o mercado bancário ficou assim, nossa, mas o que é isso? Isso é uma coisa complicada. Depósito é uma coisa complicada. Depósito bancário é uma coisa complicada. Essa mecânica já é complicada. Por isso que tem um Banco Central para regular o sistema. Se não fosse complicado, não precisava. Então, e é uma tecnologia que o Banco Central, uma tecnologia do ponto de vista geral, que o Banco Central conhece, sabe regular, sabe quais são os riscos. Então, é mais fácil a gente levar isso para o ambiente digital e controlar os riscos dentro desse ambiente digital, até porque a gente ganha novas ferramentas para trabalhar. Então, eu acho que isso ajudou a acalmar os ânimos e ajudou a abrir o espectro de possibilidades. Então, o que a gente vem falando de fazer um ledger interoperado, de trazer programabilidade, de permitir uma moeda privada regulada operando junto com a moeda do Banco Central dentro do ecossistema, cada um com sua função específica, isso acabou virando o blueprint de um sistema de CBDC. Então, a gente acabou fazendo com que a discussão internacional convergisse para as ideias que a gente estava defendendo aqui no Brasil. Hoje, a gente está com um projeto que está junto com os mais avançados, como o da Coreia, de Singapura também é muito avançado, de Hong Kong. Então, a gente está bem à frente nas discussões e na implementação de vários outros países que têm um histórico já de ativos digitais um pouco mais avançado que o Brasil. A gente está falando, né, e isso é sempre bom ressaltar, né, porque muitas vezes a gente conversou sobre isso algumas vezes, né, em alguns painéis. Brasil está na dianteira, está ali com os demais. Né? Você falou, pode ter saído um pouquinho atrasado por questões do Pix, né, por questões de criação mesmo, e logo alcançou ali, e nós hoje estamos numa das discussões, eu creio que mais avançadas do mundo, concordo contigo, né, sobre isso, né. Quando você observa, né, a nossa solução, nossa arquitetura, vou colocar, do Drex, né, frente à arquitetura de outros, como da Coreia, de Singapura, nós estamos falando de uma arquitetura similar ou nós estamos falando de uma arquitetura um pouco diferente? Eu quero saber isso pelo seguinte motivo. O Brasil já solucionou o problema de pagamento instantâneo, né, como a gente colocou. O Brasil já tinha solucionado o problema de pagamentos. Agora a gente solucionou o problema. A gente já tem uma solução de pagamento instantâneo há pelo menos 4 anos. 4 anos, né? Isso, final de 2020. 4 anos. Um dos maiores programas, inclusive, de inclusão digital
que já ocorreu no mundo, né? A gente está falando de uma forma de pagamento que conseguiu incluir pessoas, né? A gente conseguiu trazer mais gente para o sistema financeiro nacional, que sempre foi uma grande dor do sistema financeiro, né? Devido a todos os percalços econômicos que a gente passou, a gente terminou tendo uma grande população desbancarizada. Essa grande população consegue entrar no Pix, né, utilizando o Pix, né? E aqui, Fábio, eu coloco assim, qual que é a diferença dos projetos deles para o nosso, já que a gente já resolveu problemas que eles ainda não? Certo. Esses países, particularmente, têm também boas soluções, não são soluções que foram tão bem sucedidas quanto o Pix, mas a Coreia tem sistema de pagamento instantâneo já há muito tempo, a Singapura também tem. Então, eles também conseguiram dar esse passo além, porque você já estava numa posição mais confortável em termos de pagamento. Então, eu acho que isso é uma pré-condição para que o Banco Central consiga olhar avançar, no próximo passo, né? Porque senão a gente... Olha, eu tenho esse problema aqui que é importante, eu tenho que resolver primeiro. Dá para resolver com isso? E o pessoal fica martelando as ideias ali. Então, o sistema é parecido. A diferença básica é com relação a como você constrói a unificação do Ledger. Aqui, na plataforma que a gente fez, a gente está construindo a unificação do Ledger, tendo um sistema único DLT para o registro dos ativos do sistema financeiro. Por que a gente defende isso? A gente defende isso porque, como a interoperabilidade ainda é fraca, se você tiver várias iniciativas, você vai ter que ter uma interoperabilidade, isso vai acabar tendendo a criar dificuldades para integrar esses produtos. E a gente acha que a integração dos ativos, a integração dos smart contracts é onde está o maior ganho. Perfeito. Então, a gente está caminhando por uma trilha que a gente acha que tem menos resistência a essa integração. Os outros países, eles estão... Não, a integração, as pontes de interoperabilidade ainda não são boas, mas já dá para começar a fazer alguma coisa. Então, a gente prefere fazer os mercados em separados e interoperar através das pontes que já existem. Isso tem limitações, mas você, por outro lado, para você ir para produção em larga escala, você ganha escala com isso, porque cada uma DLT tem uma limitação de escalabilidade. Quando você tem várias DLTs separadas, operando com uma interoperação entre elas, você pode escalar melhor. O problema é que os mercados ficam isolados entre si, né? Sim. Então, a gente está trabalhando na solução dentro de um ambiente único, e o pessoal da Coreia e de Singapura e Hong Kong estão trabalhando mais em ambientes separados, contando com a interoperabilidade. Aí são duas estratégias para lidar com o problema. Né? É estratégia. Não adianta querer resolver todos os problemas de uma vez. Vamos fatiar os problemas, né? Vamos fatiar. Nada no processo de construção é perfeito, né? A gente vai separando os problemas e vai resolvendo eles. E a tecnologia é muito nova, ela está avançando, tanto na escalabilidade quanto na interoperabilidade. Então, qualquer uma das duas soluções que aparecer, resolve o problema. Porque se a escalabilidade deixar de ser um problema, você pode fazer tudo em uma rede só. Se a interoperabilidade deixar de ser um problema, você pode fazer em redes separadas e interoperar essas redes. Solução tem. Né? Tem, a gente está trabalhando, o mercado está trabalhando pesado e forte nisso. E eu vejo que essa não é só uma questão dos bancos centrais, né? A gente tem uma questão dessa no mercado cripto também como um todo, né? Uma questão a ser superada, né? É, uma questão da tecnologia. Né? Uma questão da tecnologia. Você me contou ali um pouquinho, falou sobre depósito tokenizado, e aí falou, poxa, ali, então depois ali do primeiro momento, todo mundo começou a entender, começou a observar isso de uma outra forma, começou a observar a tecnologia, a proposta de uma outra forma. Como foi a recepção das pessoas quanto... Olha, vamos iniciar aqui uma iniciativa, vamos trazer os da tecnologia e vamos fazer aqui o Real Digital na época. Não era nem Drex, vamos começar com esse Real Digital. Tem a recepção do público interno e a recepção do público externo. Né? A recepção do público interno,
enquanto a gente ainda não tinha essa ideia do depósito tokenizado, as pessoas ficavam assim, poxa, mas o Banco Central vai ter... moeda vai ser só a moeda do Banco Central, o Banco Central vai ter uma posição muito preponderante nesse ambiente, isso não é uma coisa boa, e a gente concordava com isso, tanto que a gente achava, olha, isso aqui realmente não é a solução ótima, e a gente está trabalhando em outras soluções. Quando a gente chegou a essa realização, olha, dá para fazer isso com depósito bancário tokenizado e a gente não tem perdas para o resultado final, que é interoperar. Isso não traz perdas, não traz problemas. Aí, quando a gente chegou nisso, aí, no mercado interno, a gente conseguiu realmente trazer todo mundo. Legal. Inclusive porque o pessoal de cripto, eles falam, pô, isso aí é praticamente um stablecoin, eu sei lidar com stablecoin, não tem problema. E o pessoal de banco fala, pô, isso aí é depósito bancário e eu sei lidar com depósito bancário, não tem problema. Então... todo mundo sabe lidar com esse animal, não foi um problema. Quando a gente apresentou isso, o pessoal, olha, tá jóia, com isso aí eu sei lidar. E internacionalmente foi bem engraçado. Eu estava num seminário, eu me lembro de um seminário no Chile que eu fiz uma apresentação e um professor de Princeton fez uma apresentação sobre economia digital de plataforma e que a arquitetura que a gente está fazendo é uma economia digital de plataforma. Então, eu apresentei a proposta da gente e ele apresentou um arcabouço teórico, né? E teve várias outras apresentações sobre CBDC e todas as outras eram sobre pagamentos. E foi assim, teve uma apresentação sobre pagamento, aí o pessoal debateu bastante, teve uma outra apresentação sobre pagamento de outro banco central, aí teve a minha apresentação, que foi mais de plataforma, e o pessoal ficou meio assim, sem saber o que fazer. Mas não é pagamento, né? Ficou meio assim, sem entender. E aí, quando chegou a parte do professor lá de Princeton, que ele falou de plataforma, ele terminou a palestra, todo mundo ficou calado e começou a perguntar sobre as outras apresentações. Tipo, eu não entendi nada do que esse cara falou, hein? Então, foi nesse nível o primeiro impacto. Quando eu começava a falar sobre essa visão para os outros bancos centrais, o pessoal falava assim, eu não estava preparado para ouvir isso. Mas você sabe que isso é uma coisa engraçada, porque a gente ouviu, inclusive, isso no mercado. Porque falou assim, mas vai fazer uma plataforma, não vai só emitir a moeda? Não vai ser só para pagamento? Então, é engraçado isso, né? Que isso não era só uma perspectiva... talvez do público que desconhecia, né, ou do público que estava tendo contato, mas isso era, inclusive, uma percepção de que estava já no mercado. É porque quando a pessoa vê assim, Central Bank Digital Currency, ele vai lá na internet, tem uns papers aqui, deixa eu ver, é para pagamento, é para pagamento, isso aqui é para pagamento, tá, então também é para pagamento. Aí vem a gente e fala, Central Bank Digital Currency é uma plataforma para a economia de ativos digitais. O quê? Peraí, não era isso que eu estava esperando. Fábio, eu vou começar a entrar em umas perguntas mais sobre a iniciativa, sobre o projeto como um todo, mas antes de entrar nessa, eu tenho uma grande pergunta, né? Onde você enxerga, agora já assim falando do Drex, né? Que o Drex vai mais ajudar a sociedade brasileira? Porque esse é um ponto que eu sempre falo. Eu falo, o Drex existe, toda a iniciativa do Banco Central não é para simplesmente fazer uma iniciativa tecnológica e mostrar para o mundo. Não, ele visa resolver um problema da sociedade, né? A gente falou aqui do Pix agora, que o Pix não foi só um pagamento instantâneo. Ele trouxe um processo de inclusão que foi muito importante, principalmente na pandemia, né? Então, ele trouxe um processo muito importante que hoje nós somos muito beneficiados por isso. Como é que você enxerga aqui o papel do Drex aqui em relação à sociedade brasileira? Como é que você enxerga que os problemas que ele vai atacar e que ele vai ajudar a resolver? Quando você falou do PIX, você falou um termo muito importante que é a bancarização. Então, o Banco Central vem trabalhando, fazendo esforço para aumentar a bancarização da população brasileira já há muito tempo, e isso não é para aumentar o negócio dos bancos, é para aumentar o bem-estar das pessoas, porque não dá para viver sem fazer operações financeiras, sem investir para aposentadoria, sem ter uma reserva para uma situação de problemas que possam acontecer. Então, você precisa participar da vida financeira, né? A vida financeira é uma parte muito importante da vida, e a vida financeira digital é uma parte muito importante da vida moderna.
Então, a gente fez um esforço grande de bancarização, com correspondentes bancários, com agências da Caixa nas lotéricas, para que as pessoas pudessem acessar os serviços. Isso aumentou bastante a bancarização, mas as pessoas, como não tinham meio conveniente para fazer pagamento, elas basicamente sacavam dinheiro nesses pontos que foram criados, elas tinham conta de pagamento ou uma conta num banco tradicional, sacavam o dinheiro e faziam pagamento em dinheiro ao longo da semana, do mês. Com o Pix, você, nos 2 primeiros anos de operação do Pix, 71 milhões e meio de pessoas fizeram a primeira transferência digital na vida. 71 milhões e meio de pessoas fizeram a primeira transferência digital na vida. Isso foi, em termos de inclusão digital, no sistema financeiro digital, é um programa gigante de inclusão. É uma coisa enorme. Por isso que assim, é um exemplo para o mundo, o Pix. E o Pix, o que ele faz? Ele faz com que a pessoa crie um relacionamento com o sistema financeiro. Ela começa a trazer informação sobre os hábitos deles para o sistema financeiro. E essa informação ela pode ser usada para oferecer serviços financeiros adicionais. Então, o Pix ele resolve a porta de entrada da bancarização. Só que ser bancarizado não é só ter serviço de pagamento. É ter crédito, é ter oportunidade de investimento. E dentro do sistema financeiro tradicional, a gente viu e tem visto e tem trabalhado contra as dificuldades que as pessoas têm para acessar esse serviço. A gente já está trabalhando na abertura desses dados através do Open Finance e o Drex ele dá um passo além do Open Finance, que as informações já nascem abertas dentro do ambiente do Drex, e além disso você tem uma padronização e eficiência para oferecer o serviço. E como você falou, né, a gente não está colocando essa tecnologia só porque ela é interessante, ela traz mais padronização, ela traz mais eficiência. O que a gente quer atingir é a democratização. Um exemplo que eu tenho, assim, se você olha o relatório da Ambima que saiu há pouco tempo, o brasileiro basicamente usa a caderneta de poupança para investir. É isso que ele tem de opção de investimento. Apesar do esforço que o Tesouro fez de fazer título público federal disponível para a população não consegue comprar. E não tem motivo nenhum para que você não... Se você investe dinheiro na poupança, por que você não poderia comprar um título público? Em termos de risco, é o menor risco que tem na economia. Então, e por outro lado, se você começa a olhar, o pessoal só olha a poupança. Aí a gente tem esse surgimento das bets, que é uma questão que tem preocupado a macroeconomia em geral. Em terceiro, a gente tem cripto. E aí, por que o cripto é tão famoso, assim, número de participantes? Porque a UX é simples. Exatamente. O cara tem acesso simples, é fácil. Eu compro R$50 de cripto aqui, compro R$100 de cripto ali. Os limites são extremamente baixos, é acessível, né? É acessível e você vai lá, 3 cliques você compra. Por que você não pode comprar R$50 de título público com 3 cliques? Eu não vejo problema nenhum. A tecnologia de ativos digitais, ela democratiza esse acesso, e aí você pode ter isso. A partir daí, conseguir crédito de uma maneira mais fácil também é viável, contratar o seguro. Também, né? A experiência do usuário é uma coisa que ela é fundamental, né? Então, a gente tem que ter esses serviços que são de baixo risco, que a população precisa, acessíveis de uma maneira muito direta, numa experiência de usuário muito fluida. É o que a gente tentou fazer no Pix e a gente está tentando trabalhar isso agora no Drex. Então, sim, qual é o objetivo final do Drex? É democratizar o acesso ao serviço financeiro para a população. A gente democratizou o acesso ao serviço de pagamento com o Pix e agora os serviços financeiros a gente colocou essa tarefa para o Drex, que é uma tarefa enorme, e a gente está trabalhando para isso. Sabe, Fábio, eu tenho... que você falou dessas estatísticas, né, para quem está nos ouvindo. Hoje, né, a gente estipula, por exemplo, que o mercado cripto brasileiro, em um ano, nesse último ano, alcançou de 6% a 12% da população. Né? Isso não é um número exato, não é uma estatística exata. E que do mercado de pessoas economicamente ativas, alcançou de 12 a 24. Aí tem um ponto. O ponto que eu vi você falando sobre inclusão, democratização, eu converjo completamente contigo. Eu acho que se tem uma coisa que o mercado cripto conseguiu fazer no Brasil,
é incluir mais pessoas. Hoje o mercado cripto, para se ter uma ideia, o mercado de capitais hoje nós estamos falando de 3%. Estatísticas da própria Ambima, estatísticas da B3, né, que faz todo o processo de acompanhamento de CPF. A gente não está falando de empresas, né, não está falando de mercado institucional. Estamos falando da população. Né? Você enxerga também que o Drex pode ser um game change também para o mercado de capitais? Eu acho que sim. Esse é uma das linhas que a gente está seguindo. A gente está trabalhando conjuntamente com a CVM. A CVM tem o projeto lá do Open Capital Market, que ele segue na linha do Open Finance e avança na tokenização. No projeto agora do Drex, a CVM vai se juntar oficialmente ao projeto. Muito bom. Então, eles vão acompanhar projetos, casos de uso nessa segunda fase. Na primeira fase, eles estavam acompanhando como observador do que estava acontecendo, que os casos de uso todos eram de competência do Banco Central, mas agora vão entrar casos de uso que são de competência da CVM, e a CVM participar de forma ativa do piloto Drex. Muito, muito, muito bom. Então vamos passar então para as fases do Drex, já iniciando aqui. Me conta um pouco a fase que nós estávamos e a fase que nós estamos agora, né? Me conta um pouquinho de como é que isso está isso. A fase que está encerrando agora, a gente tem uma superposição de fases. Né? A fase 1 está terminando e a fase 2 já começou. Então, a fase 1, ela tem um foco de trabalhar num trilema específico que a gente identificou lá no Lift Challenge que a gente fez em 2022. Mas um ótimo programa também, Banco Central, junto com a Fenasbac. Realmente é muito importante para o Banco Central e eu julgo que seja muito importante também para o mercado. Essa é uma oportunidade para a gente oxigenar e disseminar as ideias. Eu acho que é um ecossistema fantástico, Lift. Então, o trilema que a gente trabalhou na primeira fase a gente tem que trazer a programabilidade com interoperabilidade e a distribuição, a descentralização do serviço, para facilitar com que mais fintechs, startups, novos provedores entrem no mercado. E isso é uma característica que a tecnologia traz fácil. Só que a gente tem que garantir a terceira perna do trilema, que é a privacidade. Então, a gente tem que trabalhar nessa... Qual é o nível de componibilidade que a gente pode ter, qual é o nível de descentralização que a gente pode ter, para garantir a privacidade que é requerida por lei. Então, a gente testou 4 soluções de privacidade específicas para garantir o máximo de privacidade para a transação. Então, seria assim, o Golden Standard de privacidade. A gente usou tecnologias de prova de conhecimento zero, ZKP, Zero Knowledge Proof. Então, a gente fez... uma solução foi a Anonymous Ether, outra solução testada foi a Starlight da UI, a terceira solução foi de uma startup brasileira, a Parfim, que fez a Rails. Um dos nossos associados aqui também. E a quarta solução é a ZKP nova da Microsoft. Então, a gente já está concluindo os testes, a gente vai soltar um report aí nos próximos meses. E a gente alcançou um grau de maturidade que ainda não é completamente compatível com a legislação brasileira. A gente vai trabalhar, continuar aprimorando esses métodos ao longo desse próximo ano. E, em paralelo a isso, agora a gente entra na segunda fase, que essa segunda fase ela está sendo implementada em 2 etapas. A primeira etapa, a gente solicitou aos atuais participantes do consórcio que eles trouxessem casos de uso, modelos de negócio para testar dentro da plataforma Drex. Nós estamos fechando o processo de seleção agora, a gente deve anunciar na próxima semana ou mais tardar no início da outra. E, além disso, na sequência, a gente vai abrir para a participação de quem não foi selecionado na primeira fase. Então, o pessoal da AB Cripto, o pessoal das fintechs, os bancos que não entraram... Participem, né? Participem. Esse é um chamado. É um convite. É um convite, sim. É muito importante. Para todos aqueles que estão nos ouvindo, participem. É muito importante. Eu acho, assim, é uma oportunidade para a gente aprender e para o mercado aprender. A gente tem que... Como a gente tem essa visão de plataforma,
não adianta o Banco Central trabalhar sozinho, eu estou desenvolvendo aqui a minha plataforma. Porque quando a plataforma estiver pronta, você não faz nada numa plataforma se não tiver serviço. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto nesse processo de interação. A gente desenvolve a plataforma um pouco, vê os produtos que podem ser colocados, aprimora os produtos, aprimora a plataforma, e esse processo de teste a gente está avançando bastante no piloto, e a gente espera conseguir começar a testar com a população o mais breve possível, a partir do ponto que a gente atinja esse marco de privacidade, que a privacidade seja compatível com o requerimento legal. Atingiu o marco de privacidade, fez os testes, a população vai poder testar. Pelo que eu entendi. Isso. Esse é o nosso plano. E lembrando que é um piloto. Nós estamos falando de um piloto, nós estamos falando de teste, estamos falando de uma plataforma que, quando entrar de operacional no mercado financeiro, todo o mercado financeiro vai ter que olhar para ela, vai ter que se estruturar para estar pronto. Então, nós estamos falando de um piloto. Isso. E até o processo de ir à produção é um processo que ele vai ser feito em passos. O mercado não vai ser todo, agora passa tudo para cá. Isso não é uma coisa que aconteça e nem é uma coisa que é administrável. Então, você vai migrando produtos, provavelmente a gente vai ter uma série de sandboxes para trazer produtos para esse novo ambiente. Que legal. Então, a gente tem assim, o trabalho de uma década para terminar a construção desse sistema. Construir algo nessa magnitude, da forma como o Brasil precisa, não vai ser do dia para a noite mesmo. Isso aqui vai ser uma jornada, não vai ser uma corrida. Mas sim, a gente tem essa visão de que, claro, isso não é uma coisa do dia para a noite, mas a gente quer trazer benefícios e serviços para a população o mais rápido que for possível, né? Fábio, eu só tenho elogios em relação ao Drex, né? Então, não só o Drex, como a governança do Drex como um todo. O mercado no início estava, poxa, eu quero participar, eu não consigo. Ou o Banco Central, será que o Banco Central vai entrar para índices não regulados ainda? Né? No caso, o mercado cripto ainda não estava sobre o decreto ainda não tinha saído, né? De colocava a criptoeconomia também embaixo aqui do Banco Central e da CVM, não esquecer nunca da CVM nesse sentido. E a governança do Drex foi realmente interessante, que conseguiu unir todos os atores, né? Conseguiu trazer, olha, basicamente a mensagem passada foi: queremos construir, se quiser construir também, venha com a gente. Essa sempre foi a intenção da gente. Isso é muito importante, e é muito difícil de ser alcançado. Então, gostamos, parabenizamos muito. Muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço pela conversa. Realmente, é como você falou, né? A gente tem essa disposição para debater, para amadurecer junto com o mercado. Sozinho, a gente não consegue fazer esse projeto, que é de uma magnitude enorme. Obrigado. Fábio, antes só de terminar, para as pessoas que estão nos ouvindo, tem alguma mensagem final para elas? Eu tenho uma mensagem, então vou falar direto aqui para a Câmara. Eu sei que a gente fala de novas tecnologias, a gente fala de sistema financeiro, a gente fala de blockchain, parece tudo assim muito etéreo, mas a gente tem que ter sempre em mente que o objetivo é levar serviços financeiros melhores e mais adequados para a população. A democratização do serviço financeiro é o objetivo final desse projeto. Isso tem que estar sempre na cabeça das pessoas que estão participando. Vamos incluir para poder democratizar, deixar mais acessível. Excelente, não tenho o que dizer. Fábio, muito obrigado por aqui, muito obrigado por esse bate-papo maravilhoso. Eu saio daqui muito mais feliz, muito mais admirando muito mais o projeto do que eu já admirava. Muito obrigado. A todos aqueles que estão nos ouvindo, por favor, nos acompanhem em nossas redes sociais, Instagram. Eu esqueço os nomes das redes sociais, são todas as redes sociais que eu esqueço. Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, que não é mais Twitter, agora é X, né? Por favor, nos acompanhe aqui no Spotify, na Apple Podcast. Estamos disponíveis em todas as plataformas. E em breve, mais um episódio. Fábio, mais uma vez, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu que agradeço. Obrigado. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.